Olá pessoal, aqui é o Luiz Felipe. Eu estou gravando essa primeira videoaula aqui do canal. Eu vou gravar várias videoaulas em sequência dessa. Esse é apenas o início desse projeto aqui no canal. Hoje eu vou gravar vídeo relacionado à parte da anatomia e fisiologia humana no sistema excretor, aplicado a uma parte específica, ou seja, vou falar apenas do processo de formação da urina. Outros detalhes em posteriormente novos vídeos que eu gravarei para o canal. Aí a gente terá mais explicações sobre o sistema excretor, além de outros sistemas como digestório, respiratório, circulatório e todos que compõem os sistemas do nosso organismo. Em breve eu estarei gravando vídeo aulas para facilitar o estudo de vocês. Essa videoaula é mais voltada para quem vai fazer o Enem, por exemplo. Quem está no ensino superior, essa aula é bem básica. Porém, para quem já está lá no ensino médio, lutando ali para entender o que é o sistema excretor, já vai ter uma boa base sobre esse conteúdo. Então, nessa videoaula, a gente vai estar falando sobre o sistema excretor. Qual é a função do sistema excretor? Primeiro, a gente tem que saber quais são as suas funções, para depois a gente entender como é que ele funciona. Qual é a função dele principal? É o que? Excretar restos metabólicos, ou seja, excretar é o que? Mandar embora, tirar do corpo, vai excretar para fora. Então, vai tirar o que? Aqueles restos do metabolismo que o corpo não quer mais, por exemplo, como podemos citar. Então, você está lá com tá com sódio em excesso. Sódio em excesso aumenta o que? Vai aumentar a pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial pode ser prejudicial para manter a homeostase corporal, por exemplo. Não é ideal. Então, é necessário um sistema que tenha essa função de excretar esses restos. No caso, manter o balanço de sais, auxiliando a manutenção do pH, por exemplo. Tem muito excesso lá de H+, ali no capilar peritubular, por exemplo. Então, o que acontece? Esse excesso de H+, ele tem que ser mandado embora. Então, ele vai ser excretado, vai embora em forma de urina. Além também de secretar hormônios. O sistema excretor ele também tem uma função, ele secreta hormônios. Por exemplo, lá no complexo extraglomerular, a gente vai ver o que? A função lá do sistema aldosterona, renina, angiotensina. Isso é mais uma parte muito aprofundada, mais aprofundada, mas a gente vai falar bem superficial sobre isso nesse vídeo, como eu já falei, é voltado mais pro Enem. Que como a gente pode ver, o sistema é a foto do rim. O rim ele é o que? É o órgão onde vai ocorrer as funções do sistema excretor. Vocês podem ver então o córtex, que é o que? Essa região que eu estou passando o mouse em cima, como fosse a casca. Córtex lembra casca. Aqui tem o córtex. Internamente, em forma de um triângulo, vocês estão enxergando as pirâmides ou medula renal. É nessa parte aí que acontece então entre o córtex aqui e a medula, como vocês podem ver nessa imagem aprofundada, que vai ocorrer o processo de formação da urina. Como vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui mais laranjada é o córtex e essa parte interna aqui em forma do triângulo é a medula renal. E o néfron é todo esse emaranhado aqui, ó, como se fossem essas linhas aqui, tem o córtex para a medula. Então, cada aqui, ó, outro aqui já tem outro néfron aqui, ó. São vários, nosso corpo tem milhões de néfrons. Cada um deles tem responsável por quê? Produzir a urina. Então, em produzindo a urina, vocês entendem então que vai ter todas aquelas funções que eu falei no começo. Porque através da formação da urina, ocorre a realização daquelas funções. Então, aqui me aproximando, vocês têm o que? O túbulo, o glomérulo, a cápsula de Bowman, que é o néfron mais aproximado. A parte vai ser bem didática para vocês verem. É claro que ele não é esticadinho, bonitinho assim no corpo humano. Essa parte aqui da cápsula de Bowman, ela está em contato com o túbulo distal. Para quando a gente estiver estudando o complexo justaglomerular, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, o néfron composto pelo glomérulo, a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, a parte descendente, a parte ascendente, tanto a delgada quanto a parte mais espessa, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, onde já passa a urina de fato pronta para ir lá por ureter e seguir até a bexiga. Então, pessoal, passando aqui, então vamos entender o que é essa urina que a gente tanto fala aqui. A urina, ela é resultado como fosse essa fórmula aí que eu peguei lá no livro do Guyton, que tem essa formulazinha bem didática para você entender o que é a urina em si. Urina é o resultado da filtração glomerular, a gente vai ver tudo isso aí, tá, gente?
Então, a filtração glomerular menos a reabsorção, ou seja, filtrou, passou do capilar para a cápsula de Bowman. Porém, depois lá, passou muita coisa, ele passou muita coisa, então vai ter que reabsorver alguma coisa ali. Então vai tirar, por isso tem o menos, o que o produto da reabsorção, porque vai ser mandado de volta para o corpo, então não vai para a urina, por isso que tirou. Então é a filtração menos a reabsorção, mais a secreção tubular. Secreção vai ser o que? Jogar direto, ou seja, não vai passar nem pela filtração. O que passou pela filtração, que voltou para o capilar, continuou no capilar, vai ser jogado direto na urina, já lá na parte final, lá no túbulo contorcido distal, próximo já ao ducto coletor, onde a urina já está praticamente pronta. Porque na secreção já é colocado o quê? Aquilo que o corpo necessita eliminar, que ele não precisa ser reabsorvido, porque se passar da filtração, parte pode ser reabsorvido, o corpo não quer que seja reabsorvido. Por exemplo, tem muito H+ em excesso, pH baixo. pH baixo é perigosíssimo para o seu corpo. Para homeostase, então, meu Deus. Então, esses excessos de H+, eles vão ser secretados diretamente lá no túbulo contorcido distal para ser eliminado na urina, para subir o pH e manter ele uma taxa adequada à homeostase. Em OBS aqui, a urina ela é formada no néfron, como a gente falou, né? Aqui o néfron, como eu falei para vocês, é outra imagem mais também didáticazinha. Então, aqui essa é a arteríola. Quando vocês viram, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, estão vendo aqui vários vasos sanguíneos chegando e saindo do rim, ó. Esses vermelhos aqui são as artérias e o que está em azul é as veias. Então, aqui essas artérias elas vão se ramificando e transformando em capilares, que vai chegar aqui em forma de arteríola aferente e vai sair da cápsula de Bowman pela arteríola eferente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso um pouquinho. Então, esse sangue chegou, ele vai passar o que? A filtração glomerular. A filtração glomerular é o que? É jogar ali para a cápsula de Bowman, ou seja, formar a urina primária, que é o que? Muito ali tem o que? Tem água, tem sal, tem íons, tem muitos compostos. Eles passam então da arteríola para a cápsula de Bowman, e da cápsula de Bowman vai passar para o túbulo renal, especificamente primeiro o túbulo contorcido proximal. Então, esse é o processo de filtração glomerular. O que é interessante lembrar aqui, na filtração você passa apenas moléculas pequenas, não é normal. Em estado normal, o indivíduo não tem necessidade de passar moléculas grandes, como proteínas, como glicose, por exemplo. Passa muito pouco glicose, tem que passar pouco, porque se passar muito, corre o risco lá de não ser reabsorvido. Se não for reabsorvido, vai para a urina. E glicose na urina é problema, pode ser indicativo de diabetes, por exemplo. Então, existem algumas coisas aí que não tem a necessidade de ser filtrada, de passar pelo glomérulo, por isso ela continua na corrente sanguínea e vai embora pela arteríola eferente. Passando da filtração, a gente vai para a reabsorção tubular. A reabsorção tubular, então, é tudo aquilo ali que passou pela filtração, que foi para o túbulo contorcido proximal, muita parte ali vai ser reabsorvido. Por exemplo, a água é uma molécula de peso molecular muito pequeno, então ela passa com facilidade pela filtração. Então, imagine, você tem uma necessidade de água imensa. Então, você tem necessidade de jogar água pela urina? Você não tem, porque seu corpo precisa de água. A água é essencial à vida. Então, um ser humano em condições normais, em média, ele bebe o quê? 2 litros a 3 litros de água por dia. E só isso aí, pessoal, é muito pouco. Então, o corpo precisa estar reabsorvendo constantemente essa água. O corpo não pode mandar essa água embora. Então, nesse processo de reabsorção tubular, aproximadamente 70 a 90% da água é reabsorvida aí. Mas, porém, existem outras partes também lá na alça de Henle, no tubo distal, também que reabsorve a água. Então, a glicose, por exemplo, que passou, é reabsorvida aqui também, para manter a necessidade de manter a homeostase. A glicose também, se passar aqui alguns aminoácidos, eles são reabsorvidos aqui lá no túbulo contorcido proximal.
Saímos do túbulo proximal, então aqui tem uma tabelinha que mostra para vocês aqui, ó, água, sódio, glicose e ureia, o que conta a porcentagem que ele é reabsorvido. Ó. Vocês podem ver, ó, a água, 99% da água ela é reabsorvida no néfron, ou seja, você não pode jogar a água embora. O corpo não tem necessidade de mandar a água embora. Sódio, 99,5%. A glicose, ó, 100%, vocês estão vendo? Porque o indivíduo em condições normais, ele não pode jogar glicose. Não pode jogar a glicose embora. É sinal de diabetes ou outra doença. Ureia, também, ó, 44% da ureia é reabsorvida aqui também. Ó, eu botei algumas coisas importantes pra gente lembrar aqui. Ó, nutrientes como glicose e aminoácidos também retornam ao sangue no túbulo proximal, como eu falei. Essas moléculas são absorvidas por proteínas carreadoras, ou seja, carregadores que vão levar elas lá para o capilar peritubular. Capilar peritubular é aquele que vai estar rodeando ao redor do túbulo contorcido proximal. Ou seja, sai do túbulo, vai para esse capilar, porque não vai jogar direto, assim, ficar em algum lugar no corpo. Tem que jogar em algum lugar, e esse lugar que essas coisas são absorvidas vai ser onde? Vai ser para o capilar peritubular. Glicose 100% de absorção, entretanto, toda substância tem uma taxa máxima de transporte. Portanto, todo o excesso, ou seja, aqui, ó, atingiu a saturação, tem muita glicose ali, muita que o corpo não conseguiu reabsorver, então vai querendo ou não, vai ser jogado na urina. E isso aí vai ser o sinal da diabetes da pessoa, por exemplo. Diabetes, como eu falei, excesso de glicose não estocado nos músculos e fígado vai ser eliminado na urina. Isso vai aumentar a osmolaridade do fluido tubular em relação ao sangue, fazendo com que pouca água seja absorvida. Ou seja, uma diabetes, além dela jogar a glicose embora, ela vai jogar também muita água, porque ela vai fazer o que? Aumentar a osmolaridade do lado do túbulo. E aumentou a osmolaridade ali, vai levar a água embora também. Ou seja, a água que era para ser reabsorvida junto com a glicose vai embora para a urina e vai ser prejudicial ao corpo. Por isso que uma pessoa diabética, ela urina muito, porque tem muita água na urina dele, tem glicose, e por isso que ele bebe muita água também, porque tem que, o quê? Tem que tentar suprir de alguma forma aquela água perdida. Aqui a gente está falando aqui então a secreção tubular. A secreção tubular, ela é o quê? Ok, então ela ocorre aqui especificamente no túbulo contorcido distal. No túbulo distal, então, tem ação de hormônios aqui, por exemplo, também, como por exemplo aqui o ADH, hormônio antidiurético, pela presença de aquaporinas, que são células aqui bem permeáveis à água, para reabsorver a água, ou seja, a água que não foi reabsorvida ali no túbulo proximal, que não foi reabsorvida na alça de Henle, ela chegou lá no túbulo distal. Esse pouquinho de água que está ali ainda, ele vai ser o que? Reabsorvido através da ação do ADH, que é o hormônio antidiurético, ou seja, diurese é o que? Jogar embora para a urina. Antidiurese é o que? Anti vai ser contra essa diurese. Então, em vez de jogar essa água embora para a urina, vai reabsorver ela para o capilar. Então, a ação do ADH, por exemplo, no tubo distal, auxilia nessa absorção de água. Existem outros hormônios também. Existe o peptídeo natriurético atrial. Existem, é uma gama de hormônios que agem na reabsorção de íons, por exemplo. A absorção não só de água, como de íons. Aqui na secreção tubular, como eu falei lá, o excesso principal de H+, de prótons H+, ele acarreta também essa secreção direta aqui. A secreção é o que? Eu estava falando aqui da absorção, da reabsorção ainda. Agora vamos entrar na secreção de fato. Secreção é jogar dos capilar, o que está aqui no capilar, direto no túbulo distal, ou seja, aquilo que veio aqui, ó, desde o comecinho, aqui na arteríola aferente, passou pelo glomérulo, pela cápsula glomerular, não foi filtrado, continua aqui no capilar, passou por todos os processos aqui, chegou aqui no túbulo distal e vai ser diretamente secretado, ou seja, vai ser jogado direto aqui no túbulo contorcido distal. Esse é o processo de secreção tubular. E os exemplos, como eu falei, excesso de prótons H+, excesso de outros íons, por exemplo, vão ser jogados direto. Exemplo, tem muito sódio na corrente sanguínea, então esse sódio ele precisa ser eliminado, porque se tiver muito sódio vai ter o quê? Aumento da pressão arterial, aumento do débito cardíaco, aumento do volume de sangue, e isso pode chegar a um ponto que vai ser prejudicial. Então, vai secretar direto o sódio aqui, por exemplo. Pode secretar outros íons também. Esse é o processo de secreção tubular.
Complexo justaglomerular, ele é formado pelo quê? Pelas células da mácula densa e pelas células justaglomerulares que estão na parede das arteríolas, que são esses vasos sanguíneos aqui. Então, a função dele é o quê? É regular a taxa de filtração glomerular, é manter o feedback, o controle do feedback aqui. Então, ou seja, a taxa de filtração está baixa, o complexo justaglomerular vai entender e vai mandar um sinal lá, vai mandar hormônios, por exemplo. Por exemplo, a taxa de filtração glomerular está baixa. Então, o que acontece? Ele vai mandar hormônios, por exemplo, a renina, que a renina vai ativar a angiotensina e também a aldosterona, mas primeiramente a angiotensina. Então, liberou a enzima. A renina é uma enzima, tá? Liberou a renina, essa renina, então, ela vai ativar a angiotensina. A angiotensina, ela vai o quê? Vai fechar a saída, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, para você entender de verdade o complexo justaglomerular. Você tem uma mangueira na sua casa. Essa mangueira na sua casa, se você apertar um pedaço da ponta dela, o que vai acontecer? A água vai sair com pressão, aumentar a pressão da água. Ou seja, e o que acontece? Para ser filtrado aqui, para extravasar o que? Sair da corrente sanguínea e ir para o capilar, ou seja, tem que ter uma pressão. Se a pressão aqui está baixa, então isso aqui vai o que? Chega na arteríola aferente, faça todo esse emaranhado aqui da arteríola, do glomérulo, e vai embora, ou seja, não foi filtrado. E o corpo precisa dessa filtração para formar a urina. Então, o que acontece? Vai ter que ter uma resposta do seu corpo. Então, o que acontece? O complexo justaglomerular vai acionar esse mecanismo de aumentar a pressão hidrostática, a pressão de extravasamento de sangue da arteríola para o glomérulo. Então, é como se fosse o quê? Ela vai abrir aqui para passar mais sangue na arteríola aferente, que é a que chega. Vai abrir, então vai chegar muito sangue. Porém, aqui no final, na saída, na arteríola eferente, que é a saída, ela vai comprimir, vai vasoconstringir. E essa vasoconstrição vai provocar o quê? Um aumento da pressão. Então, exemplo, você abriu, tem muito volume ali de sangue. Porém, você fechou a saída, vai ter o quê? Uma pressão ali dentro. E essa pressão que o corpo precisa para poder fazer fluir esse sangue para formar a urina primária, para ir lá para o túbulo renal. Então, essa é a função do complexo justaglomerular, manter a taxa de filtração glomerular em níveis adequados à homeostase. Aqui é um esquema bem didático, ó, vocês verem aqui, da parte da alça de Henle, que eu não falei. A alça de Henle também ocorre muita reabsorção de água, mas na parte descendente. A parte ascendente já ocorre muita absorção de íons, como cloreto de sódio. Então, o que desce na parte descendente da alça de Henle absorveu muita água, além do que já absorveu aqui já no túbulo proximal. Na alça de Henle continua reabsorvendo água. Chegou na parte ascendente, que é a que sobe, ela vai ter o quê? Tá vendo que a alça de Henle ela tá dentro da medula do rim? Essa parte escurinha é a medula, essa parte clara é o córtex. A alça de Henle é uma saliência que vai e entra na medula e sai da medula, volta para o córtex de novo, para o túbulo distal. Na alça de Henle, parte ascendente, tem o que? Muita absorção de íons, de solutos. Então, chegou aqui também no túbulo distal, falou aquele processo de secreção, ainda de um pouquinho de absorção, como eu falei para vocês. Chegou no ducto coletor, que é a parte final já, onde a urina já está de fato pronta. Ainda ocorre um pouquinho de absorção de água, ou seja, o tanto que a água é importante para o corpo, tanto que ela precisa ser absorvida. Muitas partes aqui do néfron ocorre a absorção de água. Chegou no ducto coletor, então vai cair lá nos cálices, na papila renal, cálice renal menor, cálice renal maior, vai por ureter chegou na bexiga urinária. Bexiga urinária, então, gera lá então o armazenamento da urina até a sua excreção lá pela uretra no pênis. Então, as referências aqui que eu usei então foi o que? O Guyton, Tratado de Fisiologia Médica dele, esse livro aqui é bem interessante, recomendo vocês lerem. E o slide de apoio das aulas que a minha professora deu no meu curso para os alunos em si. Usei algumas imagens aqui no slide. Esse slide dela me ajudou bastante. Grande professora de Fisiologia e Bioquímica da UFT. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o processo de formação da urina. Nossa aula não foi falar do sistema excretor em si, foi do processo de formação da urina. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo.